Bom, pessoal, hoje neste vídeo estarei respondendo uma das perguntas que eu mais recebo no meu consultório ou até mesmo com relação às redes sociais. É sobre o pão. Pode comer ou não pode? E, claro, deixo aqui mais uma vez a solicitação para que vocês deixem nos comentários algum tipo de dúvida, de assunto, assim como esse. Será que pode comer pão ou não? Que eu estarei respondendo para vocês, não de uma forma direta, mas sim sempre na forma de uma reflexão para vocês pensarem e aí vai de cada um a resposta ser positiva ou negativa, de acordo com o estágio que cada um encontra da sua educação nutricional, do objetivo de cada um e assim por diante. Mas vamos lá, a resposta dessa pergunta que não quer calar. Será que o pão é tão ruim assim? Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de dizer que os meus pacientes com os físicos mais incríveis, e não estou dizendo aqui apenas atletas de fisiculturismo, mas também aquelas mulheres que realmente param a praia quando colocam o seu biquíni, ou então homens que, não sendo atletas principalmente, são destaques, seja na academia de ginástica, ou no clube, numa piscina, numa praia, que quem olha pensa, o que será que essa pessoa come? Ou então, né, o que é muito comum, o que será que essa pessoa toma? Né? Muitas vezes até desmerecendo o trabalho que aquela pessoa realiza com seu treinamento e com sua dieta. Então, nesse caso, não me lembro de nenhum paciente que eu tenha com um físico incrível, mas incrível mesmo, que consuma pão no seu dia a dia. Mas também não é por conta disso que você que está aí comendo pão com manteiga de manhã e batata frita na hora do almoço, de repente você vai cortar o pão. Então aqui nós entramos naquela questão de que depende do contexto. Muitas vezes temos alguém que já está num nível avançado de educação nutricional, já tem alguns anos realmente de adesão a uma proposta nutricional muito bem adequada, deseja continuar evoluindo e para isso nós vamos buscando sempre alimentos de maior qualidade nutricional, no caso do pão, falando aqui de alimentos fonte de carboidrato. Então é nítido que quando você come a mesma quantidade de carboidrato, sendo proveniente de um arroz e proveniente de um pão, você vai se sentir melhor com relação à digestibilidade, até com relação à própria energia gerada por um alimento mais de uma qualidade aqui como um arroz, por exemplo, ou até mesmo uma batata, para citar aqui algum exemplo. Mas tomando todo o cuidado aqui para não ser mal interpretado, nós devemos pensar que a maioria das pessoas não se encontra nesse estágio. E um detalhe é que as pessoas que não se encontram nesse estágio se inspiram em atletas que já têm um nível muito avançado de compreensão de dieta, de adesão, que acordam comendo arroz com tilápia e fazem aquilo como se fosse algo super simples, e aquela pessoa que está comendo pão com manteiga, ao invés dela passar a comer pão com ovo, ela já tenta, de uma forma até frustrada, partir ali para um arroz com tilápia ou então outra sugestão de cardápio muito avançada para aquele momento que ela esteja. E muitas vezes você pode chegar no estágio que já está ok, você não precisa dar um passo adiante. Aqui deu exemplo aqui de um arroz com tilápia, mas poderia ser qualquer outra situação. Mas o arroz com ovo, vamos lá, né? Uma proposta de café da manhã bem interessante no nível mais avançado, mas pode ser que você mantendo um pão com ovo, uma frutinha de manhã, já seja mais do que o suficiente para você atingir aqui os seus resultados. Eu sempre sou a favor da adequação nutricional das refeições ao longo do dia do que em ficar pulando de galho em galho, de estratégia em estratégia, uma hora faz jejum, uma hora é cetogênica, uma hora não sei o que lá. Então, realmente eu sou muito mais favorável à adesão no dia a dia. Agora, alguns pontos para você que come pão na dieta, principalmente, é adequar o recheio. Então, não vejo sentido em ficar discutindo se manteiga é melhor que margarina ou vice-versa. Tira os dois e coloca ovo no pão. Ou então, uma pasta de grão de bico, no caso aqui, é uma pessoa que é vegana, mas sim buscar sempre opções mais adequadas, esterilizando como recheio do seu pão. Algum embutido, como um peito de peru, claro que não é um ótimo alimento, mas ele estaria sendo menos pior do que você utilizar salame e mortadela ou presunto mais gordo no seu pão. Então você
passar para um embutido mais saudável e, na sequência, você reduzir o consumo para que ele não seja diário, já pode ser um grande adendo aqui na sua vida. Então, eu vejo também um grande erro das pessoas buscarem uma perfeição na sua dieta, sendo que, exceto pessoas já muito bem treinadas com isso já há muito tempo, às vezes até desde a infância ou adolescência, é uma missão muito difícil para uma reeducação de uma forma tão abrupta assim, ao ponto de cortar alimentos que fazem parte da sua rotina há já tanto tempo. E falando aqui em tipos de pão, de tipos de pães, né? Até uma situação aconteceu comigo recente, eu tinha um pão de forma em casa, deixei ele aberto, fui viajar, depois de 10 dias eu cheguei, ele estava intacto, macio, do mesmo jeitinho, isso que o saco ficou aberto, né? Então, muitos pães industrializados têm tantos ingredientes, tantos conservantes que não são reconhecidos pelo nosso intestino, que nós não podemos considerá-los como sendo adequados para a nossa saúde. E então, a médio e longo prazo, realmente esse consumo deveria ser não incentivado. Muito melhor um pão francês, um pãozinho tradicional da padaria, que no dia seguinte ele não está mais adequado para o consumo com relação ali à sua qualidade, do que você ficar utilizando pães industrializados. Claro, quando temos acesso a um pão de fermentação natural, melhor ainda. Então, o tipo de pão, ele também faz todo o sentido para você que está consumindo o pão. A questão do glúten, claro que nós temos aqui três situações, existem pessoas que são alérgicas ao trigo, pessoas celíacas e pessoas não celíacas, mas que possuem ali uma intolerância com diferentes graus ao glúten. Agora, independentemente desses casos, um excesso de glúten não vai ser interessante, é uma proteína que não é muito bem digerida, pensando aqui nesses aspectos, mas claro, aquela pessoa que está comendo seu pãozinho de manhã, está com exames saudáveis, sem desconfortos gastrointestinais, está com a sua composição corporal adequada, para que você vai retirar o pão dessa pessoa? Agora, consumir 6, 8 pães por dia, mesmo para quem tem um alto gasto energético, é uma prática que eu sugiro que não deva ser incentivada. Então, acho que a mensagem principal desse vídeo é individualidade e qual estágio que você está. Você está aprendendo a se alimentar? Você acorda de manhã, toma um café preto com açúcar e vai para o trabalho? Poxa vida, um pãozinho com um recheio adequado vai encaixar muito bem na sua rotina se você gostar do pão. Porque às vezes esse consumo de pão está vindo à noite com recheios indesejados, então você tirar esse pão da noite, adequando o hábito noturno e colocando esse pão de manhã, tá maravilhoso. Agora, se você já tem um físico muito avançado, uma dieta muito bem feita e gostaria de dar um passo adiante, talvez seja o momento de você substituir o pão da manhã por um carboidrato como aveia, você buscar ali uma fonte de carboidratos um pouco mais avançada, mas isso, claro, é para uma minoria das pessoas que já estão nesse nível. Então nós não podemos demonizar um único alimento, ninguém vai se tornar obeso apenas comendo pão, e sim por uma série de fatores envolvendo sono, saúde intestinal, regularidade com as suas refeições. Então não é para colocar mais a culpa no pão, e sim adequar toda a rotina alimentar, independentemente do seu objetivo ser emagrecimento, ganho de massa muscular ou então ter uma vida mais saudável. E conto com vocês para deixar aqui mais sugestões de vídeos para o nosso canal. Abraço, galera!